Oi, o meu nome é Maria e eu sou a secretária deste canal. Se você chegou até aqui, é porque temos algo em comum, o que te faz tão especial para nós. O nosso objetivo é facilitar a palavra de Deus, descomplicando a Bíblia através do professor Augusto Valério. Apresentaremos de forma gratuita cursos como a Bíblia livro a livro de Gênesis a Apocalipse, um curso básico de teologia e também um quadro com dúvidas e respostas bíblicas. Nos ajude a prosseguir com a obra de Deus, e o nosso Pix é 21999680160. O vídeo já vai começar, mas antes não deixe de se inscrever para não perder nada e acompanhar todas as novidades no ensino da Palavra de Deus, além do seu like e tocar o sininho. Então, em Oséias capítulo 6, o primeiro versículo: venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. E assim, esse versículo, ele nos convida a retornar a Deus, reconhecendo nossa necessidade de cura e restauração. E Deus, Ele ama as pessoas, todos nós, as quais mostramos para Ele humildade, mostramos para Ele que precisamos ter sempre algo a melhorar, sabe? Porque tem muitos momentos que nós, algumas pessoas conseguem olhar sempre para o lado ou para o próximo. E aqui esse versículo ele coloca que nós precisamos da cura e de restauração. Todos nós precisamos, a todo instante, de sermos lapidados, moldados pelo Senhor, para nos fazer pessoas cada vez mais quebrantadas, pessoas melhores na visão dele. Então sempre há espaço para a nossa vida, né? E isso é um sinal de humildade, porque em muitos momentos a gente entende que muitas orações são sempre direcionadas: ah, Senhor, muda o chefe do trabalho, ah, Senhor, muda meu marido, muda minha esposa, enfim. E Deus, Ele quer muito que a gente, nas nossas orações, mostre o nosso quebrantamento, mostrando humildade, que nós precisamos melhorar perante o Senhor. E a causa de muitas situações que possam ser melhoradas é que, uma vez que você melhore, em contrapartida daqueles que te rodeiam, haverá mudanças também. Porque tem situações que a gente fica tanto olhando para o outro, mas a mudança em nós, ela acaba repercutindo todas aquelas pessoas que estão na nossa casa, que estão na nossa vizinhança. Às vezes até uma mudança de postura, porque tem tantas pessoas que gostam tanto de falar, mas o ouvir às vezes é tão necessário. Não estou colocando aqui nada apontando para ninguém não, tá, gente? Estou colocando de forma geral mesmo, que a gente às vezes precisa ser atencioso com o nosso próximo, a gente precisa ser gentil, carinhoso com aqueles que nos rodeiam, mas a gente está tão ligado no nosso eu que a gente acaba falando muito das nossas vidas, e a gente precisa falar nisso, né? Também tem a frase: vinde e tornemo-nos ao Senhor, implica um chamado à ação, um convite para abandonar todas as coisas que nos distanciam de Deus. E tem situações ou coisas que nos distanciam de Deus. Quando ele coloca venham e voltemos para o Senhor, é porque tem situações que nos afastam de Deus, mas tem muitos momentos que a gente não quer abrir mão dessas coisas, sabe? Então, a gente não tem ideia do que é aquilo que possa estar nos afastando, mas a gente sabe que tem coisas que nos afastam da presença do Senhor. E aí talvez venha aquela reflexão: será que existe a possibilidade da gente abrir mão disso para estar mais em comunhão com o Senhor? Sabe? Mas a gente às vezes não sabe. Eu lembro de um amigo meu que ele passava praticamente todo o tempo dele disponível e estava jogando nesses jogos eletrônicos, nessa coisa e tal. E ele falava: às vezes eu não consigo ouvir a voz de Deus, mas às vezes a gente não dá tempo para Deus em nada, né? A gente está sempre se ocupando com aquilo que a gente tem um prazer normal, mas a gente acaba não disponibilizando um período para Deus. E é tão importante para a gente estar fazendo isso, né? No versículo 2, depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele.
E aqui nós encontramos aqui uma espécie de uma metáfora, coloca 2 dias, depois 3 dias. E aqui encontramos uma promessa de esperança e de ressurreição. Deus, ele sempre na palavra dele, ele vai sempre te levar para algo no sentido de reviver seu povo, concedendo vida nova, concedendo as situações novas, mas a gente está tão inclinado na perspectiva daquilo que ainda nos falta por acontecer, que a gente não dá nem tempo de gratidão, de ter tempo de gratidão do que Deus já fez. Porque Deus ele acaba de te abençoar aqui agora. Né? A Edilene pode ter sido abençoada agora, resposta de um pedido de oração de algum tempo atrás. Mas os nossos olhos estão sempre à frente, aquilo que nos falta. E nós somos muito sedentos, nós somos muito imediatistas, né? E a gente acaba não concedendo a Deus esse coração grato, mostrando a Ele que reconhecendo tudo que Ele tem feito, tem te alegrado, sabe? E assim, tem situações que a gente tem dias, né, que a gente às vezes não sabe nem na oração que falar para o Senhor. E se você falar, Senhor, como eu te amo, você expressar para Ele aquilo que você sente para Ele, é uma oração que agrada muito a Deus, sabe? Então, quando não souber o que falar para o Senhor, já te pedi tantas coisas, Senhor, mas eu quero hoje só declarar todo o meu amor que eu tenho por Ti. E como isso é gratidão. Só agradecer, gratidão. E isso vai de encontro exatamente àquela palavra. O Senhor está onde? Atrás de aqueles que são verdadeiros adoradores. Adorar é o quê? Você expressar para Ele o teu pleno sentimento, aquele sentimento genuíno de amor para Ele. Então isso é algo tremendo. E toda essa promessa, né, ela acaba nos lembrando o poder transformador de Deus, que pode restaurar até mesmo as situações mais desesperadoras. Será que existe algum tipo de situação que Deus não pode mudar a história, que Ele não pode mudar alguma situação? Porque tudo é possível para Deus. Mas será que nós estamos falando apenas de lábios? Porque tem muitas situações que a gente fala assim, Deus pode fazer tudo. Mas será que nós confiamos que Deus pode fazer tudo? Porque outro dia, diante de um aluno meu, ele falou para mim que professor, eu tenho dificuldade, quando tu falou que foi curado da miopia, eu tenho dificuldade para reconhecer isso. Ele falou, até com sinceridade. Então vamos orar para que você reconheça que Deus de ontem é o mesmo de hoje. Ele que formou o corpo humano, como ele não pode evitar uma doença pré-existente na nossa vida, né? E ele pode mudar isso. No versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Tem um salmo, inclusive, que ele utiliza essa frase, tá? Como o amanhecer, a sua vida é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva. Uma chuva fora de época. Em algumas versões está sendo chuva ceroja, né? Que rega a terra. E aí, esse versículo destaca a importância do conhecimento de Deus. Mas como é que a gente vai conhecer a Deus se a gente não medita na palavra dele? Como é que a gente vai conhecer a Deus se a gente não tem um momento de oração, de um tempo com o Senhor? É tão importante isso, né? E através da experiência de sua graça e misericórdia, podemos crescer em nosso relacionamento com o Senhor. Porque a cada momento que nós temos com o Senhor, nós vamos crescendo junto com Ele. E a gente precisa não andar apenas pelas circunstâncias, porque senão vamos imaginar que uma dificuldade com o dinheiro, o Senhor não está presente. Em cada dificuldade que estivermos atravessando, a gente vai pensar que Deus não está presente, muito pelo contrário. E aí que Deus está presente na nossa vida, porque é diante das dificuldades que Ele está te ensinando, Ele está te lapidando para te tornar cada vez mais forte, mas você vai prosseguindo com o Senhor. E não que Ele está ausente dessas situações. E a imagem da chuva serôdia, né, ela simboliza a bênção e a provisão de Deus que nutrem e sustentam o seu povo. Por mais que a gente possa se encontrar numa situação difícil, complicada, independente da área difícil que você possa imaginar, mas Deus continua no controle.
Ele vai sempre trazer uma solução para aquilo. Pode ser que ele não te isente daquela situação, porque ele quer que você aprenda diante daquilo. Eu gosto muito de uma passagem que Paulo ele está como prisioneiro, e depois se vocês quiserem pensar nisso, no Filipenses 4:22, ele coloca: eu mando saudações para os da casa de César. César foi aqueles que aprisionaram ele na guarda romana, mas mesmo assim, dentro da prisão, sabe o que ele fez, Edilho? Ele estabeleceu ali um campo missionário. Boa parte das cartas que foram escritas por Paulo, ele estava prisioneiro. Entende isso? Ele estava prisioneiro. Ao invés de ele ficar reclamando: Senhor, eu sou teu servo, poxa, eu queria vir tanto a Roma ministrar sobre a igreja, e agora estou como prisioneiro. E aí a guarda pretoriana, aquela guarda de elite romana, e aí cada um deles, um oficial, ficava 8 horas com ele. Ele aproveitou para evangelizar tudo ele. Toda a guarda pretoriana, a guarda de elite romana, foi alcançada pelo Senhor. Entendeu? Ao invés dele reclamar, aí o que ele fez? Opa, eu estou aqui, eu vou aproveitar o que eu tenho. Pô, aqui é a prisão, ótimo, vai ser meu campo missionário. E aí, os Timóteo que ia visitar, o Silas que ia visitar, Timóteo que ia visitar, o Silas que ia visitar, ele escrevendo as cartas para as igrejas. Graças a Deus nós temos essas cartas no Novo Testamento, 13 escritas por ele, boa parte ele estava prisioneiro. Entende? E a gente precisa extrair coisas boas diante daquilo que a gente possa estar vivendo, sabe? Porque se a gente olhar para o pai, para uma mãe, para o marido, para alguém, e ficar sempre extraindo coisas, e a Márcia é ruim nisso, a Creia é ruim naquilo, não, gente, vou tentar extrair coisas boas. Quais qualidades que a Márcia pode me apresentar, que soma, a que Traí traz, que soma, a tua também, Senhor. Você é preciosa aos olhos do Senhor. Tu precisa entender isso, porque senão a gente vai se achar sempre uma pessoa colocada de lado. Deus não quer isso na nossa vida. Porque todos nós podemos ter coisas que cooperam, que são bênçãos na vida do outro. Né? E se a gente deixar que o inimigo plante sementes na nossa mente, de forma que vai te entristecer e você vai trazer aquilo como uma verdade na tua vida, poxa, o que Deus não faz pela vida de um servo, de um servo dele? Vocês já pararam para perceber o que você é capaz de fazer por um filho seu? Talvez vocês consigam ter a dimensão que Deus é capaz de fazer pela vida de vocês. Vocês não são qualquer pessoa, vocês são filhas dele. Entende? Por isso que as 99 lá, quando ele vai fazer o quê? Aquela última que se perdeu, ele vai lá buscá-la, porque é preciosa para ele. E a gente às vezes não acaba não se detendo nessas questões, né, Médio? No versículo 4, que farei com você, Efraim, que farei com você, Judá, porque o amor de vocês é como a névoa da manhã, como o orvalho da madrugada que logo desaparece. E aí Deus confronta a infidelidade de Israel, comparando sua devoção a uma nuvem passageira. O nosso amor com o Senhor, às vezes, é momentâneo. Parece que a gente fala que nós somos fiéis, mas às vezes, a qualquer momento, eu comentei com o pessoal aqui a semana passada, eu estava tão cansado quando cheguei de noite, a Rosana, né? 12. Eu estava tão cansado, eu falei assim: Senhor, eu não aguento nem mais falar contigo, porque ela fez tanta coisa e fez tanta profissão, e eu não tenho nem tempo agora. Quando eu passado 5 minutos, eu falei: vou apagar. Quando eu vi, eu estava ligando lá para ver uma coisa no futebol. Será que Deus, um momento com Deus, eu estava muito cansado. E eu estou compartilhando com vocês para a gente mostrar nossa fragilidade, que nós somos frágeis. E nós precisamos reconhecer isso. Eu falei: Senhor, me perdoa, porque eu estava cansado agora para falar contigo mais um tempinho, mas não estava tão cansado para estar assistindo algum programa de futebol. Esses somos nós, né? E às vezes um momento pequeno que você tenha com o Senhor, mas que seja sincero, seja profundo, ele vale muito mais a pena do que a gente às vezes esticando longas orações, que às vezes a gente só está repetindo palavras e a gente não fala de coração. E aqui o profeta Oséias, ele retrata isso que Deus quer na nossa própria vida, né? Quando ele coloca aqui, e essa imagem serve como um lembrete da necessidade de uma fé constante e perseverante.
No versículo 5 ele coloca: por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca. Os matei e os meus juízos sairão como a luz. E Deus, ele acaba nos disciplinando por amor. Ele quer nos conduzir ao arrependimento e, acima de tudo, a restauração. Então não adianta a gente falar só de boca, né? Ah, Senhor, eu errei, mas aquilo não vier de coração, não vier de uma forma sincera. O Senhor, ele quer realmente que a gente seja restaurado a todo instante. A gente erre, mas se arrependa e ele venha restaurar. Mas que todos os caminhos que você vai seguindo, eles estão sendo conduzidos e traçados pelo Senhor. Sabe? Nada está saindo do controle dele. Quando a gente coloca que a disciplina de Deus, ela, embora seja dolorosa, e assim, eu tenho certeza que nenhum de nós aqui não esteja totalmente isento de problemas, de adversidade. Não tem ninguém aqui. Se tiver alguém, pode levantar a mão. Todos nós passamos por isso. Mas isso são exercícios diários que Deus nos dá para que a gente venha crescer na presença dele, sabe? E a forma como nós reagimos a essas adversidades é que nos mostram como estamos caminhando com o Senhor. Será que estamos murmurando diante das adversidades? Será que nós estamos dando graças a Deus por tudo que acontece na nossa vida, porque nada daquilo está saindo do controle dele? É isso que a gente precisa reconhecer. E tudo isso é uma expressão de amor e cuidado de Deus. Gente, é muito simples. É só a gente olhar quando a gente era criança, com os nossos pais cuidavam de nós. Era todo aquele zelo. Às vezes tinha aquelas palmadinhas, mas eram necessárias, né, para a gente não fazer coisa errada. E nós estamos aqui. Né? E assim é Deus. Só que Deus, ele usa, né, um pai que ele tem a medida correta. Né? Não somos como nós, pais e mães imperfeitos. É um pai perfeito que tem tudo sob controle sobre nossas vidas. Então, se tiver alguma coisa que não está saindo da maneira que você quer, mas Senhor, graças a Deus por isso. Senhor, graças a Deus por esse trabalho. Senhor, graças a Deus por esse alimento. Ah, Senhor, graças a Deus por essa condição. Exatamente. E a gente precisa se condicionar a isso. Né? Dá graças. Quando chega no versículo 6, e aí talvez seja o ponto mais forte nesse capítulo, pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E talvez aqui a gente consiga entender porque que ele quer misericórdia e não sacrifício. A gente entende nos dias de hoje o que é o sacrifício. O sacrifício é a gente simplesmente, nós vamos a monte, nós vamos jejuar, nós, se dependermos, vamos à igreja todos os dias, mas a vida tua com Deus, ela reflete nas ações diárias, em tudo aquilo, como a própria Cair deu aqueles versículos ali, a nossa vida com as pessoas que estão ao nosso redor. Então nós estamos cheios de Deus, nós vamos sair xingando, nós não vamos sair falando ou contando mentiras para a vida de ninguém, porque nós estamos cheios do Senhor. Mas quando nós estamos vazios do Senhor, nossos lábios refletem claramente o que está cheio no nosso coração. E aí, talvez seja o grande termômetro é esse. Os nossos lábios reproduzem o que está cheio no nosso coração. E Deus não quer isso de nós. Ele quer um coração quebrantado, ele quer uma situação. Eu tive um exemplo agora de uma situação, no qual fiz uma pergunta para uma moça, falei para ela, um churrasco que foi organizado. Eu fiz a pergunta: vem cá, não sobrou nenhum valor que possa ajudar para pagar o aluguel dessa outra churrasqueira? E a garota ficou tão ofendida com aquilo que espalhou como se tivesse ofendido, difamado, e aquilo foi se espalhando. Você sabe, né? Papel ficado quando sai. E aí o que Deus falou para mim? Tem que usar a palavra dele, porque ele é o meu juiz e o meu advogado. Sabe por que eu estou falando isso, Rodrigo? É porque a gente, às vezes, conhece a palavra de Deus, mas a gente não a usa. São essas situações que ele quer ver exatamente se a gente está
firmado naquilo que ele concedeu, porque a palavra dele é uma dádiva para nós, né? E ele falou assim: a quem pertence a vingança? Não está em Deuteronômio. A ele pertence a vingança e a justiça. Cabe a mim ficar em silêncio. E foi exatamente o que eu fiz, fiquei totalmente em silêncio. E Deus foi agindo. E sabe por que ele não age às vezes na nossa vida? Porque a gente rebate, a gente fala, a gente não quer ficar na... A gente acha que, não, o Senhor é dono da minha vida, mas ao mesmo tempo eu quero ser detentor das minhas ações. Tem situações que não nos cabem, sabe, Adelina? Tem coisas que a gente precisa aprender a ficar em silêncio. Porque quando a gente fala que ele é o juiz, ele é o advogado, é porque ele é. Mas ele quer nosso posicionamento. Qual é o nosso posicionamento? Ficar em silêncio. Porque se nós usarmos as mesmas armas que o inimigo usa, aí ele não vai meter a mão. A gente anula a mão de Deus diante daquelas situações que ele te honraria. Vê como a palavra de Deus, ele requer condições para que ele haja. Mas primeiro, nós precisamos fazer aquilo. Vocês lembram daquela viúva de Sarepta, quando o profeta Elias, lá no primeiro livro de Reis 17, quando ele fala assim, ó, entra, o que você tem? Eu tenho um pouquinho de farinha, eu tenho um pouquinho de azeite, então água, entra, faça um pouquinho, primeiro para mim e depois para você. O profeta não estava se titulando como Deus, mas ele representante de Deus. Ela deveria confiar na provisão e alimentar o profeta para que a multiplicação viesse. Então Deus trabalha nessas situações. Então é necessário que muitas coisas na nossa vida, que você obedeça, e existe uma condicional. Você faz aquilo que agrada a Deus, aí como consequência ele falar aquilo te mudando. Só que a gente às vezes faz o contrário, a gente espera que Deus venha nos abençoar para que depois a gente venha fazer algo que venha agradá-lo. Não funciona dessa forma, né? E a gente sabe que Deus ele não funciona assim. Então, esse profeta Oséias, com um livro que eu amo muito, gosto bastante, e que é o livro do profeta do amor, né? No qual ele simplesmente obedece a Deus e vai resgatar uma mulher prostituta que se casa, mostrando exatamente o amor de Deus para aqueles, todos nós que somos infiéis perante Ele. Mas mesmo assim, na sua infinita misericórdia, Deus tem um amor que não depende de condições. Ele não depende de condições para nos amar. Mesmo diante de todos os nossos erros, de todas as nossas falhas, Ele continua presente, de braços abertos, sempre querendo cada dia mais a presença dele em nossas vidas. Então, é um Deus que 24 horas está disponível para todos nós. Não funciona como aquele que errou com a gente, que a gente deixa de falar, que a gente deixa de ter contato. Alguns agora têm mania de bloquear, né? No WhatsApp, de fazer essas coisas, não funciona dessa maneira. Se fosse Deus funciona assim, Adriano, imagina como seria. Imagina se Deus guardasse algum tipo de rancor diante dos nossos erros. Nenhum de nós aqui estaríamos vivos sobre a face da terra, não é, gente? Nenhum de nós estaríamos vivos. Mas o amor de Deus é tão grande, é tão misericordioso, que Ele está sempre disponível para nos abençoar, nos guardar, nos fazer pessoas próximas a Ele, né? E assim, nós encerramos esse capítulo 6 de Oséias.